E aí, pessoal, vamos continuar a nossa grande saga aí, né? Passar pelo curso de hidráulica industrial. Hoje vamos olhar a seleção de uma válvula direcional, né? Só lembrando aquela história que a válvula direcional é aquela válvula que nos permite é, alterar o fluxo, né? Para onde é que vai esse óleo? Vai para a direita, vai para a esquerda, e permite nós acionarmos então os atuadores, que são os cilindros hidráulicos, os motores também que nós vamos utilizar. Então a gente começa aqui, né, que para selecionar a válvula, a gente tem que olhar primeiro, a primeira coisa que a gente define é a pressão, né, que é o nível de energia que a gente vai trabalhar. Depois que a gente define isso, porque aí todos os elementos vão ter que ser baseados nisso, né? Não é a válvula para 400 bar, como tem aqui no nosso slide, a bomba para 200, a tubulação para 300, não, tem que ser tudo padronizado. Porque como as pressões são muito díspares aí nos sistemas hidráulicos, o que acontece, né? Se eu usar uma classe leve, uma classe mais pesada, de mais alta pressão, o que vai acontecer nisso aí, né? Eu vou estar usando, vou ter que trabalhar com a pressão mais baixa do meu mix aí do sistema, né? E aí o que vai acontecer com isso? Aqueles elementos de pressão mais alta eles vão ficar muito caros. Então, tá? A vazão, né, vai determinar basicamente o tamanho da nossa válvula, que é regido por quem essa vazão? Pelo atuador. Tá? Se você não viu, então, os nossos vídeos aí de dimensionamento de cilindros, a gente vai conseguir ver qual é a vazão do cilindro, e aí a nossa válvula vai estar dimensionada com isso. O número de posições, que depende fundamentalmente do tipo de atuador, e o tipo de acionamento, que é aquilo que nós vamos utilizar, que nós vamos fazer. A gente está repetindo esse iniciozinho aqui, tá? Então, a seleção da válvula ainda vai dizer que tipo de conexão que nós vamos utilizar. Na pneumática a gente tem basicamente rosca NPT, BSP e só, né? Mas na hidráulica nós temos, além dessas, né, métrica, ONF, flanges, um exemplo do I61664, o tipo de vedação que eu vou trabalhar, né, anéis de vedação, vedações cônicas, anéis deformáveis, né, usou, apertou, deu vedação, tirou, troca o anel, né, porque senão ele não suporta uma remontagem. O tipo de válvula, como é que eu vou montar, e o tipo de acionamento e o grau de proteção. Até se eu for usar um acionamento elétrico, né, por ambiente protegido, etc., eu posso usar um grau de proteção menor se for ambiente externo, sujeito a enchentes, etc. Eu tenho que usar um grau de proteção mais alto. Quem não se lembra que o grau de proteção é a parte da bobina que a gente usa na válvula, a parte elétrica, que é o famoso IP, né? Então, um dos IP mais alto que tem é o IP67. Agora, se tu quer uma proteção realmente, bom, o IP67 me serve, mas vá lá que o sujeito tem uma outra, então já bota lá na tua especificação, grau de proteção IP67 ou superior, né? Motores elétricos, tu vai, um motor para trabalhar o ambiente externo, é o IP55, e se tu for trabalhar com ele em ambientes mais agressivos, né, ambiente agressivo, tem que botar uma letrinha ali, um W, né, W, que indica que ele vai trabalhar em ambiente agressivo, né, quimicamente agressivo, a carcaça do motor. Então eu vou começar com a primeira válvula aqui, uma válvula de acionamento muscular. Aqui eu peguei uma válvula muito antiga lá que foi doada por um aluno que trabalhava em Caxias do Sul. E isso aqui é fora, eles deram, isso aí faz parte hoje do nosso laboratório de hidráulica. Então você vai olhar que tem uma alavanca, tem um rolamento ali que faz um movimento, tem uma haste, depois tem um conjunto ali que a gente chama de carretel com molas. Então essa é uma válvula centrada por mola. Se eu puxar a alavanca para um lado, se for ligado a um cilindro, ele vai avançar, e se eu puxar para o outro, o cilindro vai recuar. E notem o seguinte, essa válvula aqui não tem nenhuma conexão. Isso é uma característica da hidráulica. Como tem essa grande variedade de conexões possíveis, né? Rosca, flange, essa válvula vai embaixo dela uma placa de aço onde eu posso definir o tipo de conexão
que eu quero. Ela tem os orifícios embaixo ali, mas são não conectáveis. Aí eu defino qual é o tipo de conector que eu quero. Olha, vou querer o que? Rosca. Então, o que o sujeito faz? Em vez de criar toda uma nova válvula, ele muda essa sobrebase, aí que chama essa placa que vai embaixo. Aí eu quero saída pelo lado direito, pelo lado esquerdo, embaixo, na frente, atrás. Fica tudo ligado, saídas, entradas, nessa subplaca aí, né? Ela está cortada para que didaticamente a gente consiga enxergar o que tem ali. Tá? Muito bem. Aí continuamos aí com as nossas válvulas de acionamento muscular. Né? Não deve dizer manual porque ele tem uma válvula com pedal. A válvula de acionamento manual com as mãos e com pedal é uma válvula com acionamento pesal, não. Então, a válvula de acionamento muscular por alavanca, por pedal, por botão, como você quiser, né? E ainda por cima tem válvulas ainda que tem uma função de proporcionalidade, ou seja, se eu puxar a alavanca até o fim, vou apertar no pedal até o fim, eu vou ter um acionamento a 100% de vazão. Mas eu posso proporcionar. Agora voltamos na torneira lá de casa, né? Que só tinha duas posições, aberto ou fechado, mas agora eu quero só um pouquinho d'água, então água só um pouquinho. Isso pode acontecer também, acontece nos sistemas hidráulicos, porque às vezes eu quero um movimento mais lento. E isso pode ser feito, né, manualmente, né, na questão do acionamento, na precisão do braço do sujeito, ou através de equipamentos eletrônicos. Aí, se tu quiser uma válvula proporcional de qualquer coisa na hidráulica, ela é uma válvula, entre aspas, cara, mas às vezes é necessária, né? Certo? Então, ainda por cima a gente vai encontrar aquelas válvulas isoladas, como a gente viu ali, né? Ou os blocos manifold. Qual é a vantagem? A válvula isolada, se eu tiver 4 válvulas isoladas, eu vou ter que botar 4 válvulas, suportar 4 válvulas, né? Fixar 4 válvulas, fazer 4 entradas, né? E fazer 4 retornos ou 4 conexões de tanque, e vai ocupar muito espaço isso. Nesse conjunto aqui, chamado bloco manifold que tem, ela tem, vocês olham em cima ali que ela tem uma conexão que é duas conexões que são maiores, depois tem uma, duas, três, quatro, cinco, são 5 pares menores. Então essas duas maiores, uma é entrada de óleo e a outra é retorno a tanque, né? P e T. E as pequenas são o conjunto das conexões A e B com 5 alavancas. Então eu posso acionar 5 elementos aí no meu equipamento e com uma montagem mais simplificada. Em vez de ter que usar, para fixar uma válvula, eu uso pelo menos 2 parafusos, né? Então se eu quiser 5 válvulas, eu teria que usar 2 parafusos por válvula, seriam 10 parafusos, 10 montagens, 10 furos, 10 fixações. E quando eu trabalho com bloco manifold, às vezes eu vou usar 2, 3 ou 4 parafusos, mas é uma montagem muito mais simples, tá? É isso aí. E aqui a gente já colocou um exemplo aqui dos blocos manifold, são utilizados uma série de máquinas, entre eles aí os chamados guindaltos, tá? Ou caminhões guindaste, muito comuns hoje, né? Se usa para tudo. Aqui, no caso, é um curso de treinamento de eletricistas, onde o pessoal está manobrando um poste, né? Botar o poste no lugar, tirar o poste do lugar, levar acessórios no poste. Tá? Mas hoje se entrega tijolo com esse tipo de guindaste, se monta a coisa, é utilizado muito em montagem industrial também. E aqui a gente olha um bloco manifold, né? A figura que está do lado direito aqui, cheio de alavancas, todas elas iguais. Eu, quando ia operar esse guindaste, não estava muito acostumado, tá? Eu tinha que olhar 1, 2, 3, 4, 5, aciona isso, 1, 2, 3, aciona aquilo. Então, isso é um problema, tá? Seria mais inteligente que alguns elementos tivessem uma textura diferente. Botou a mão, opa. Então, geralmente, o maior risco nesses equipamentos está no giro, né? Quando toda aquela torre ali se movimenta. Então, agora os mais modernos já tem muda a cor, mas a cor não é o suficiente, tinha que mudar a textura. Claro, é mais fácil botar todos os manípulos iguais, né? Mas, por segurança, a gente tem que fazer coisas diferentes, né?
Olha agora, durante a pandemia de 2020, 2021, quem pensou em algum tempo sair com máscara? Né? O meu equipamento, né? Então eu vou usar minhas máscaras. Tem gente que usa aquela máscara narigosa, né? Máscara só da boca, né? Não vai, vou pegar minha máscara aqui, né? Está sempre saindo, isso aqui é uma descartável, a gente tem que estar trocando. Tem gente que usa assim, né? Não adianta nada. Tem gente que usa para cima também, né? Deixa aqui a boca de fora. É necessário, né? Hoje tem que estar gastando aí, se comprar uma, gasta em torno de R$ 2, duas, vai usar duas no dia, são R$ 4, mas é necessário, tá? Melhor pelo ponto de vista de mais segurança. Muito bem, tá? E aqui a gente botou aqui um detalhezinho para a gente ver como é que a gente consegue fazer uma coisa bem feita, uma coisa mal feita, né? Então, os dois são equipamentos hidráulicos, são guindastes aí que estão operando o equipamento. Ali é o exemplo de um entregando blocos de concreto, não são tijolos, mas são blocos de concreto. A gente olha, eu tirei essa foto em Gravataí aqui do rapaz, né? Chinelo de dedo, bermuda e sem camisa, sem capacete, sem luva, sem nada. Está ali trabalhando, ajudando a descarregar o caminhão. O operador está lá atrás, movimentando as alavancas, uma posição também não ergonômica, tá? Aliás, se vocês forem olhar esse futuro dessas máquinas, você vai operar ele como, né? Vai operar pelo celular. Esse sim que vai ser. A maioria das máquinas você assim, faz o teu link lá e tu opera ele pelo celular. Alguns vão ter caixinhas mais confiáveis também, mas a tendência é essa de futuro. E do outro lado, um grupo de trabalhadores ali, né, aqui é um site dos Estados Unidos, onde vê o cara de bota, colete amarelo, luvas, capacete, né? O colete é aquele colete laranja para ele ser facilmente identificado, ser visto. Ali tem um trabalhador ou trabalhadora, né? Então é isso aí. Tá? Então a seleção da válvula, né, a gente vai ver que ela depende do cilindro e vai depender o que? Do tamanho do cilindro, que é para ver quanto óleo cabe lá dentro, né? A velocidade que o cilindro opera. Então, se é um cilindro de 10 litros e opera lentamente, poderá ser 10 litros por minuto. Agora, o mesmo cilindro, ele opera rápido, tem que ser. O processo industrial exige isso, então eu posso dizer, olha, tem que andar 3 vezes mais rápido que o outro, então ele vai precisar de vazão de 30 litros por minuto durante 20 segundos. Então eu tenho que dimensionar a minha válvula para isso, né? Porque onde passa 10 litros por minuto, pode ser que não passe os 30 litros por minuto. Tá? A pressão do circuito e o controle sobre a variação de temperatura do fluido hidráulico, né? Porque essa temperatura afeta também a vazão. Você vai pegar um óleo frio, ele tem uma viscosidade aparente alta. E um óleo quente, ele tem uma viscosidade aparente mais baixa. Tá? Mas alguns dizem assim, não, mas eu nunca vi falar na vida esse negócio. Então eu peguei aqui, tomei a liberdade de pegar o elementário programa, né, de física do segundo ano do Colégio Técnico Industrial. E destaquei aqui do lado, né, algumas coisas aí que a gente tem que olhar. A pressão, a massa, isso é estudado em física, né? Pressão, massa específica, peso específico, densidade, princípio de Pascal. Aí tem os teoremas de Stevin, a experiência de Torricelli, teorema de Arquimedes, a hidrodinâmica, que fala sobre tensão superficial, viscosidade, capilaridade, vazão, regime de escoamento, né? Equação de continuidade, teorema de Bernoulli. Então, aquele que já fez o segundo grau, isso ele está dominado. Mentira, porque depende de como é que a gente enxerga a coisa, né? Às vezes a gente vai estudar algumas disciplinas, é uma coisa puramente teórica, né? O professor vai cair nessa prova o conteúdo do primeiro bimestre, primeiro trimestre, mas que absurdo, já fizemos essa prova, né? Para que fazer de novo? E quando a gente vai trabalhar em alguma coisa, cara, o conteúdo lá do primeiro dia cai no último dia, todos os dias, né? Então, só que aqui a gente começa a ver uma coisa mais palpável do que só uma coisa que parece puramente teórica. Né?
como é até as próprias linguagens. Para que eu quero aprender o que é? Essas coisas, objeto direto, indireto, como é que eu monto uma frase, como é que é a estrutura de texto. Porque um dia você vai ter que fazer uma especificação, uma descrição de uma máquina, e isso aí vai ser muito importante. Tá? Então, a gente vê que a coisa, de alguma maneira, se repete, né? E nós vamos pegar, então, quando a gente olha ainda por cima, as válvulas não só direcionam. Agora a gente começa a desmanchar um pouco as válvulas, a gente vai ver que tem chamadas válvulas modulares, e aí tem uma grande dificuldade também que acontece na hidráulica, a complexidade desses componentes. Tá? Então vamos ver aqui uma válvula. Aqui está um exemplo, né? São 3 imagens que a gente olha de uma válvula modular. Tá? Por que essa válvula é chamada modular? Porque na verdade, estou olhando a figura do equipamento e tem 1, 2, 3, 4 válvulas tudo empilhadas aí, né? Mas o que tem aí, né? Aí tu tem que ter o diagrama do circuito, né? Que é aquela figurinha do meio ali. Então ela tem controle de vazão, controle de velocidade, tem umas válvulas de contrabalanço, né? Nada a ver com parquinho, isso aí. E o sistema direcional da válvula. Do outro lado, né, aparece a estrutura dela para a gente tentar entender, certo? Por que a gente mostra isso aí? Porque às vezes nós vamos olhar um diagrama, um circuito, uma máquina existente, e tem aquelas coisas empilhadas ali, né? O que é isso? Vamos mexer para ver o que é. Não mexe sem saber. Dá uma olhada, você pode estar mexendo com velocidade, com pressão, com vazão. Velocidade e vazão, mais ou menos a mesma coisa, né? Então, temos que estudar isso. Aparece, mas não sei, o que faz? Chama o especialista. Pô, mas quem é o especialista? Olha quem é o fabricante. E liga para o sujeito. Tchê, tem uma válvula aqui assim, referência tal. Eu não sei para que serve esse negócio, né? Estou começando hoje, então vamos lá, né? Às vezes eu quero trocar de slide aqui, não consigo, né? Às vezes ele vai demais. Então, ainda por cima, os tipos de válvula, que temos 3 posições, né? E ela tem o chamado centro. O centro de válvula é diferente. A gente vai ver que o primeiro centro, que é o centro fechado, é o mais comum. Então, o que acontece, né? Naquele ali que é o centro fechado, vamos falar dos outros. Puxo para um lado, cilindro avança, soltei a válvula, lembra aquela amarela cortada, puxei a alavanquinha, soltei, as molas centram, né? O cilindro para no meio do caminho, para onde eu larguei a alavanca, né? Estou escavando, estou puxando lá, eu fiz a minha escavadeira começar a poder uma pedra, segura para ver se eu consigo arrancar essa pedra aí, eu vou lá dar uma olhada, então só solta a alavanca, ele vai ficar fechado. Mas alguma dessas coisas aí tem um problema, a gente vai conseguir entender um pouco mais à frente, tá? Aqui a gente olha a válvula de centro fechado no circuito. O que acontece? Eu posso mexer 1, 2 ou 3 cilindros, independente de qualquer coisa, mas se eu dimensionei de repente o meu cilindro principal, tá? O cilindro principal, aquele que faz o trabalho, o resto é tudo acessório, mas são importantes. O que eu tenho que fazer? Vou acionar só o acessório, mas aí de repente eu resolvo acionar os 3 ao mesmo tempo, dependendo do cilindro, o que vai acontecer? A vazão da minha bomba eu dimensionei para aquele cilindro principal. Eu nunca vou colocar uma vazão acima do que eu preciso, né? Bota uma margenzinha de segurança, mas nunca, vou botar 3 vezes. Por quê? Quanto maior a vazão de uma bomba, para uma mesma pressão, eu vou ter uma maior potência consumida, certo? Então eu não quero estar gastando energia, né, com isso aí, né? Quem gosta dos Opalas aí, imagina tu pegar um Opala 6 cilindros, carburado, né, e usar de táxi na cidade. Tu vai falir, né? Porque aquele carro ali na cidade, dependendo aí, é que eu me lembro dos Opala, eu dirigi Opala 6 cilindros, era uma maravilha. Ele gasta muito combustível, tá? Um carro moderno hoje faz com a mesma quantidade de gasolina 4, 5 vezes mais distância. Então, tu não vai conseguir ganhar dinheiro com um táxi. Um carro para o teu prazer, né? Então,
o que vai acontecer? Os cilindros vão andar mais lentamente se eu acionar todos ao mesmo tempo. Mas esse tipo de cilindro, a gente vai olhar, quando vai na parte das bombas, a gente vai olhar que ele tem um problema. Está tudo parado, como está aqui nessa figura aí no diagrama, tá? E bomba funcionando. A bomba, a princípio, não se desliga. Qual é a pressão do sistema? É máxima. A gente vai ver que ela está desviando esse óleo para a válvula de alívio. A vazão, a potência é máxima. Então, quando está tudo parado, é aí que tem um grande consumo de energia, ou quando o movimento final de fechamento, uma matriz, alguma coisa, tá? Aí é que tem um grande consumo de energia. Então, isso às vezes é um problema, né? Eu não quero gastar tanta energia, então tem que achar uma outra solução para isso. E aí tem aqui uma condição de centro em tandem, né? O que acontece isso? Eu posso parar o meu cilindro, olha que a parte de cima está fechada, ele tem os dois conectores de A e B, estão fechados. Mas, como eu vou levar a centro, a bomba está retornando ao tanque. Então a pressão é baixa, muito baixa. Se a pressão é baixa, apesar da vazão ser máxima, a energia consumida é menor, a potência consumida do motor cai bastante, tá? Bem tranquilo isso aí. Se eu quisesse operar mais do que um cilindro, olha a loucura que tem que fazer, né? O óleo tem que passar pelo primeiro cilindro, depois tem que passar pelo segundo, e eu vou botando perda de carga, energia, né? É uma resistência que eu tenho em cada válvula, isso aí que faz com que a minha energia seja consumida. Eu nunca vi isso aqui, tá? Pode ser que tenha alguma aplicação específica, porque de qualquer maneira eu só posso acionar um cilindro por vez. Não consigo acionar dois ao mesmo tempo. Tá? E aqui ele bota ali o que chama de perda de carga. Claro que aquilo ali é só para ilustrar, né? Então, pressão na entrada da primeira válvula, tudo parado. Tá? Só a perda de carga. Então, 10,5 kg por centímetro quadrado, quilograma-força por centímetro quadrado. No segundo, só porque passou pela válvula, já perdeu 3 kg/força por centímetro quadrado, depois perdeu mais um pouco ainda. Então, eu posso ter problemas de baixa pressão, de repente, num cilindro mais distante. Tá? Então, vai lá, né? Quero economizar energia, esse óleo vai estar andando, né? Ainda tem um chamado centro fechado negativo, que eu não deixo entrar óleo, tá? Mas esse óleo ele pode escorrer de qualquer um dos dois locais. Ainda tem uma válvula de retenção que é operada por piloto, tá? Para mostrar uma aplicação. Nós vamos ver mais adiante essa aplicação aí, tá? De novo, nunca vi essa aplicação também. Eu já trabalhei muitos anos na indústria, mas isso aqui eu nunca vi, tá? Nunca especifiquei, pelo menos, né? E aí, pessoal, segue a nossa saga aí que a gente vai ver o segundo nível, controlando tanto o tamanho do cilindro, força, tal, válvula que direciona o óleo para o lado que eu preciso, e agora eu tenho que controlar a pressão, tá? Não confundir o controle de pressão com o nível primário de pressão. O nível primário é proporcionado pelo sistema hidráulico, a proteção da bomba. A gente já vai olhar isso aqui, né? Então, esse controle de pressão que a gente vai ter, ele tem várias maneiras e várias aplicações para a gente controlar a pressão. É basicamente a mesma válvula, mas a aplicação dela é um pouco diferente, tá? Então ela pode ser enquadrada, né? A válvula de controle de pressão, elas são utilizadas para quê? Basicamente, limitar a pressão do sistema ou em parte desse sistema aí. E aí nós vamos encontrar essas válvulas, aí tem vários nomes que vão ser válvula de segurança, de sequência, descarga, redutor de pressão, frenagem, contrabalanço. Nós não vamos ver todas, vamos ver só algumas, né? Mas quem quiser se especializar vai ter que ir fundo no negócio, tá? A válvula limitadora de pressão é aquela que está normalmente ali dentro do nosso sistema hidráulico, né? E você vai olhar ali que ela tem um tubo, parece uma seta, né? Vamos fazer aqui a minha caneta, aqui a seta, e tem dois orifícios. Só que essa seta está dentro de uma caixinha. Olha aquela linha tracejada, é a linha de pressão do sistema. Em cima tem uma mola. Essa mola em cima tem uma flecha. Mola com flecha significa mola com pressão regulável. Tá? Olha a simbologia aí.
Quem já fez a parte pneumática já dá uma olhadinha nisso. Então, se a pressão está muito baixa, significa que eu estou usando o óleo no meu equipamento, aquela válvulazinha, aquela seta desce e não se comunica com o orifício, né? Deixa eu tirar a tampinha aqui para fazer de conta que é o orifício, não está passando óleo. Aí a pressão começa a subir, o que acontece? O óleo vem para aquela linha tracejada, começa a apertar a mola, vai indo, e o meu conector se alinha com a tubulação. E aí o óleo vai a tanque. Tá? Dependendo do nível de pressão, ele pode ir 100%, pode ir uma fração disso aí. Qual é o problema do óleo ir para tanque pela válvula reguladora, válvula limitadora de pressão? Lembre-se, energia não se perde, não se cria. Então, se eu tenho uma bomba de 10 kW, não está consumindo óleo, está todo o óleo passando pela válvula de alívio, o que está acontecendo ali? Está gerando um atrito grande e essa potência aí, grande parte dessa potência, está se transformando em calor. A gente vai ver mais adiante que eu vou ter que limitar esse calor do sistema também. Não pode deixar aquecer demais. É que nem fritar pastel, né? Tem a temperatura ideal de fritar pastel. Se tu passar daquela temperatura que vai acontecer, vai queimar o pastel. Se ficar muito quente, o óleo vai flashar, vai pegar fogo. Então, tudo tem que ter uma temperatura ideal de trabalho, né? Mas aí, antes de nós continuar, nós vamos ter que dar uma paradinha, porque esqueci. Na verdade, tá, nós vamos revisar alguns conceitos durante nosso próximo vídeo. Tá? Ele ainda vai ser a aula 6, e eu vou chamar de aula 6, parte 2, que é a revisão de conceitos. Feitinho, pessoal? Então, até lá, quando eu me lembrar das coisas, né, nós vamos poder ver. Continuando aquela nossa coisa, né, força e determinação para chegar no final do curso, e principalmente, tenho que dizer de novo, vamos ser felizes, pessoal, vamos em frente.